Boa noite, corretores! Nossa segunda aula. Gente, mas quanto conhecimento ontem, hein? Foi ótimo. Sei que eu não parei de falar 1h30 falando, mas eu fiquei tão feliz quando eu comecei a receber as ligações das pessoas comentando coisas que elas não sabiam, do tanto que elas gostaram. Então, isso é que é importante, não é? Fico feliz que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E agora a gente vai começar a nossa segunda aula. Então, para a aula de hoje, a gente vai falar. Será que vocês se lembram? Qual que é a aula de hoje? Vamos ver. Tadã! Então, os imóveis mais procurados pelo público brasileiro é o que a gente vai falar nessa aula. E vocês se lembram que ontem eu falei que era muito importante que vocês estivessem, porque nem sempre o que o brasileiro quer comprar é o que vai ser melhor para ele, não é? E hoje a gente vai então entender por quê e conversar mais sobre isso, ver o que a gente consegue fazer, não é? Bom, mas vamos lembrar então que nós estamos em uma semana de aprendizado, não é? Nós estamos aí aprendendo e vendo que é possível vender imóveis nos Estados Unidos sem sair do Brasil. Vocês já viram que isso é possível? Olha, vocês já receberam material, vocês já divulgaram, vocês já começaram a entender como é o mercado, vocês já sabem que a legislação permite, ou seja, o que era então uma coisa até agora impossível, porque muitas pessoas me ligaram e falaram: nossa, Alessandra, eu já tinha pensado nisso, eu já tinha essa vontade. As pessoas vão compartilhando, né, o que eles pensam e as realidades. E eu recebi muito essa informação, eu já quis, eu já tentei, não consegui, eu já consegui, não deu certo, a pessoa não era uma pessoa correta. Então, assim, vários comentários que eu recebi. Então, que bom que agora vocês já sabem que isso é possível. Mas vocês precisam de conhecimento, né? Vocês sabem disso. E então a gente está com um cronograma aí de 3 aulas, né? Essa é a nossa programação. Ontem nós já vimos a aula aí de vender, de como começar. E hoje, então, a gente está com a segunda aula. Lembrando que no final vocês vão receber hoje a segunda senha. Ontem vocês receberam, lembra? Uma letra. Hoje vocês vão receber a segunda e amanhã eu vou explicar para que serve essa senha. E lembrar que no final da aula você vai fazer o seu check-in. Toda a aula tem um check-in para que ao final você receba o certificado. Então, ó, você faz o check-in, uma dúvida que as pessoas tiveram, né? Eu vou receber o certificado ali no final da aula? Não, você faz o check-in ao final da aula, para lá no final você receber o certificado, porque aí a gente sabe que você assistiu as 3 aulas, tá? Então, não se preocupem, vocês não vão sair daqui sem receber tanto a senha, para que vocês utilizem depois, e o certificado, e o check-in, o QR Code. Vai no link, vai nos comentários, vai lá no link do grupo, para que vocês então recebam o certificado de vocês, tá? E agora a gente vai então fazer uma revisão da aula de ontem. Olha, essa foi a nossa aula de ontem. Deixa eu trocar a tela aqui para vocês, para não tampar aqui os comentários das pessoas, porque eu quero que mostre aqui, ó, o que as pessoas estavam comentando, tá vendo? Gente que gostou, as pessoas falaram que anotaram, outros já imprimiram o manual, mandaram foto com o manual impresso. Eu fico muito feliz, porque é isso que faz a diferença, gente. É isso que vai trazer o resultado diferente. É o seu empenho, é a sua dedicação, é a sua participação. Nada cai do céu. Então, se você quer resultados diferentes, tem que começar a fazer as coisas diferentes, de maneira diferente. E é o que a gente está fazendo agora, né? Se empenhando. Então, ontem, olha, vocês entenderam um pouco sobre a preparação e estudo, a importância, já sabem a estruturação legal e burocrática para se comprar um imóvel lá, já sabe o tipo de imóveis que são oferecidos lá, apesar de que hoje a gente vai falar mais sobre isso, não é mesmo? Já entenderam um pouquinho do que o cliente brasileiro busca, e hoje a gente vai esmiuçar mais ainda esse assunto, que é o assunto da aula de hoje. Ouviram também, nós falamos também sobre os aspectos financeiros, e aí amanhã a gente vai explorar mais ainda esses aspectos financeiros, né? Agora
para vocês também, como com a com o comissionamento de vocês, com o que vocês vão ganhar, não é mesmo? E falamos também sobre o marketing e vendas e vocês já até começaram a usar. Olha só, já receberam uma casa, já puderam postar, já receberam um disclaimer. O que é o disclaimer? É uma frase que fala que vocês não são os corretores, que eu sou a corretora, mas que vocês têm o Cresce no Brasil e que estão divulgando através da parceria, né? Então, tudo criado com muito carinho, estruturado para ficar na lei, para que vocês estejam aí fazendo tudo de maneira legal. Não é? Então, olha só o resultado de ontem para hoje que vocês já postaram, olha só. Muitas pessoas já fizeram a postagem, eu lancei o desafio, as pessoas foram para a rede social, fizeram aí os stories, postaram a arte que a gente mandou no grupo. Isso que é interessante, gente, isso que é importante. Eu sempre falo, tem que começar, tem que fazer de uma maneira ou de outra. O que não pode, o que não vale é não fazer, não é? Então, vocês fizeram, a gente viu, a gente repostou, nós recebemos os comentários e nós ficamos muito felizes com isso. Mas são vocês que têm que estar orgulhosos com a decisão de mudar, não é? Olha só, mais resultado, mais postagens que as pessoas fizeram. Na hora que acabou a aula, meu telefone já plim, eu já recebi lá uma postagem, acho que foi essa daqui, ó, se não me engano. Essa aí da direita, que tem essa caneta, ó. Acho que foi ela aí que postou logo depois da aula. Então é isso aí, gente, é postar, é começar, não só ficar escutando o que eu falo, mas começar a agir, começar a fazer a coisa acontecer para vocês mesmos, começarem a sentir o resultado, saber se é uma coisa que vale a pena para você, se é o que você quer, não é? Nem tudo é bom para todo mundo, eu não estou aqui para empurrar um curso em ninguém, uma parceria em ninguém, nada disso. Eu estou aqui para nós fazermos o que é bom para nós todos, né? Nem só para nós dois, mas para todos nós, para que nós então possamos colher frutos juntos, não é? Então, olha só, como que vai ser a nossa aula de hoje? Olha, eu quero mostrar para vocês então o segredo desse projeto. Na aula 1, a gente viu aqui então a oportunidade de vender os imóveis. Agora, a gente vai entender, gente, por que é interessante para o seu cliente comprar. Porque não pode ser só eu querendo vender, eu tenho que entender por que é um produto bom para o cliente. Eu não sei vocês, mas eu só vendo aquilo que eu sei que é bom para o cliente, não é? Por quê? Porque a gente não quer fazer uma venda só, a gente quer fazer vendas recorrentes, a gente quer que o nosso cliente nos indique para outras pessoas, a gente quer vender 2, 3, 4 vezes, mesmo sendo casa. Gente, acreditem, eu vendo casa para a mesma pessoa. Esse ano, olha, a gente está em setembro, eu já fiz 2 vendas para clientes pela 3ª vez, o mesmo cliente me comprando pela 3ª vez. Então, é possível sim, porque aqui as pessoas trocam muito imóvel, compram um imóvel, começa com um imóvel menor para sentir o mercado e aí gosta muito, já que é algo maior, aí vende aquele, compra um novo. Então, vocês vão ver que é um mercado assim que não para. E que vocês vão poder colher o fruto disso. Porque o cliente, a gente ganha quando o cliente compra e a gente ganha quando o cliente vende, não é? A gente pode também listar a propriedade do cliente, colocar a propriedade do cliente à venda no sistema aqui da Flórida. Então, a captação que a gente vai fazer não é só de quem quer comprar, é também de quem quer vender. Então, até agora a gente falou de compra, mas tudo serve também para venda. A gente consegue sim colocar no sistema, mostrar a casa, fazer todo passo a passo para quem quer vender um imóvel. Então, olha, mais um leque que se abre, né, para aquele cliente que você sabe que tem um imóvel aqui, quer trocar, quer vender por algum motivo. Ou eu tenho cliente que vende para entrar no ramo de construção, tenho cliente que vende para comprar maior, eu tenho cliente que vende, às vezes, para comprar 2 menores, ou sai de um imóvel de aluguel anual, entra no imóvel de temporada. Então, cada um tem seu motivo. O que a gente pode ter certeza é que o mercado é muito aquecido
e tem sempre gente comprando e vendendo, não é? E nós nos beneficiamos disso, porque nós somos as pessoas que estamos aqui do outro lado, nós somos os corretores que vamos representar essas pessoas, tanto seja no movimento de comprar ou de vender. Então vamos começar a falar um pouquinho agora sobre o que o cliente vai ganhar então quando ele investe aqui nos Estados Unidos, para vocês começarem a entender a dimensão, a grandiosidade da vantagem de se investir aqui. Então nesse slide aqui, gente, eu coloquei a valorização do dólar no decorrer dos anos. Por quê? Porque uma coisa que vocês vão escutar muito, as pessoas falando assim, mas será que vale a pena? Por que eu vou tirar daqui para comprar aí? Ou o dólar tá alto, isso é o que eu vou esperar o dólar cair. E a gente precisa ter argumentos. E é muito fácil você ter argumentos quando os números são favoráveis. E os números, gente, estão a favor dos imóveis nos Estados Unidos e da moeda americana, e nós vamos ver os dois lados. Então, nesse slide, você vê aqui, olha, desde 2005 até 2024, então, olha, em 2005 o dólar estava ali a 3, depois ele baixou. Quem se lembra aí? Quem é mais ou menos... Não, eu não sou dessa época não, mas deve ter alguém aqui de uma época anterior a mim que deve lembrar disso aqui, ó. Eu nem lembro, eu estava muito pequena. Então, olha só, nessa época aqui, ó, 2007, o dólar baixou, teve uma época que chegou aqui, ó, olha aqui, chegou pertinho de 1, tá vendo? Aqui foi quando eu entrei no mercado imobiliário, olha gente, quando o dólar estava 2,20, quando eu comprei minha primeira propriedade, em 2013, e todo mundo falou que eu era louca. Alessandra, outro dia o dólar estava quase 1 e você vai pagar 2,20, olha só, em 2010 ele estava quase 1. E ele foi subindo, chegou aqui em 2020 e todo mundo falou, você é louca, você vai comprar com dólar alto desse tanto? E eu falei, vou comprar. Quando eu vendi, gente, olha só, imagina se ele estava mais ou menos, olha aqui o gráfico, só subiu. Agora, se eu tivesse levado em conta só esse pedacinho aqui do crescimento, né, de 2000 aí, que vocês estão vendo de 2010 até 2013, que foi quando eu comprei, quando eu entrei, comprei meu primeiro imóvel, eu não teria comprado, eu ia falar, não, vou esperar o dólar cair. Né? Porque uns anos atrás ele tinha caído, 2007 ele caiu, né? Ele já teve um pouco mais baixo, mas eu falei, não, eu vou comprar. E comprei. Depois, quando eu vendi esse imóvel, o dólar já estava já 4 e tanto, foi em 2018. Eu sei que quando eu comprei o meu segundo, o dólar estava 3,56. Vamos ver aqui mais ou menos, ó, tá vendo aqui, ó? Vocês têm aí 2, 3 aqui do lado esquerdo. Quando estava aqui pertinho do 3 aqui, ó, eu comprei o meu segundo imóvel. Ali, tá vendo? Ali perto de 2017. E todo mundo falou comigo de novo, você é louca, Alessandra, você vai comprar um imóvel, você comprou por 2,20 em 2013, agora tá 3,56, você vai comprar? Eu falei, vou comprar. Comprei novamente, já estou no lucro novamente, né? Então, eu estou no lucro em todos os meus imóveis, tanto no valor do dólar, quanto na valorização do imóvel, que a gente vai falar daqui para frente. Então, olha só, a gente teve ali a crise financeira e a gente teve ali a pandemia. Foram duas crises significativas no mercado e na moeda. A crise financeira ela foi muito específica aqui dos Estados Unidos, a única crise que a gente conhece. Então, quando as pessoas falaram, mas teve uma crise lá em 2008 e não vai vir uma outra crise, está todo mundo falando que vai vir uma outra crise. Gente, eu escuto isso todo dia. Eu escuto isso desde que eu mudei para cá. Tem 10 anos que eu escuto as pessoas falando assim, vai ter outra crise. Não vai ter outra crise. Aliás, vai ter uma crise, porque o mundo é cíclico, com certeza vai ter uma crise, né? Mas não é pelo mesmo motivo que foi a crise de 2008. O que aconteceu em 2008 foi que muito dinheiro era emprestado, as pessoas compravam com 0 de entrada, não olhava a capacidade de pagamento. Como a valorização dos imóveis aqui é muito grande, o valor aumentava e as pessoas não davam conta de pagar. E foi isso que gerou a crise. Então, hoje, para se comprar um imóvel nos Estados Unidos, principalmente para o americano,
Os underwriters, que são as pessoas que olham a documentação, que fazem toda a verificação dos documentos, eles são muito criteriosos. Então, o que aconteceu lá atrás, em 2018, em 2008, não vai acontecer novamente. Pode ser que algo aconteça novo futuramente, não tem nada sinalizando isso, eu vou falar isso com clareza para vocês. A crise que nós temos hoje aqui nos Estados Unidos, o momento que nós temos, juros um pouco mais altos, é uma crise mundial, o mundo inteiro está sentindo até hoje o resultado do Covid. Nós ficamos parados por quase 2 anos, né, gente? Isso mexeu com a economia mundial. Então, os Estados Unidos, tanto quanto a Europa, tanto quanto o Brasil e qualquer outro país do mundo, ainda está pagando essa conta. Nós não somos diferentes porque o Covid estava aqui também, mas a nossa economia já se recuperou muito mais rápido do que, por exemplo, a Europa. A Europa está numa crise muito maior, muito pior do que aqui. Lá está em crise ainda, né? Aqui fala-se em crise, tem os boatos, mas a gente não está sentindo isso ainda, né? Não tem comprovação. A gente sabe que tem um pouco mais de inflação, a gente sabe que tem um aumento dos preços, mas nada que deixasse ainda um problema como está acontecendo na Europa, como está acontecendo aí nos países da América do Sul. Então, a gente tem uma economia aqui nos Estados Unidos muito sólida, que se recupera mais rápido e que consegue lidar com os problemas mais rápido. Então, olha só, gente, hoje a gente tem aí um preço médio do dólar de 5,65. Quem ficou falando assim, vou esperar baixar, deixou de comprar, olha só, já valorizou 14% em relação ao ano passado. Muita gente falava comigo que no ano passado, porque se você olhar o gráfico ali, ó, de 2020 até 2022, ele só foi subindo, tá vendo? Então as pessoas falam, não, ele vai abaixar, e acabou que ele valorizou esse ano aí 14%. Então, gente, quando seu cliente falar qual que é o melhor momento de comprar, ou vou esperar o dólar abaixar, o melhor momento de comprar é agora, é quando o cliente tem a disponibilidade financeira. Por quê? Porque vocês estão vendo aí no gráfico, mostrado em números, que o dólar, ele só, na linha do tempo, ele só cresce. Ele pode ficar lateralizado, mas ele valoriza muito mais do que o real. Então, olha, nunca vai ser uma boa estratégia esperar, sabe por quê? Porque a gente não tem bola de cristal. Não adianta me perguntar, Alessandra, você acha que o dólar vai baixar? Eu não estou aqui para achar. Eu sei o que os números prometem, mas eu não tenho bola de cristal. Quem diria que na pandemia os imóveis iam valorizar o tanto que valorizaram, né? Eu mesmo, gente, a gente não só acerta, eu mesmo vendi um imóvel no meio da pandemia, achando que fosse cair e subiu, tá vendo? Então, eu sou expert no mercado, eu sou da área financeira, eu tenho licença na área financeira também, mas foi uma coisa imprevisível, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, a gente não está aqui para achar, a gente está aqui para passar dado concreto para o cliente e falar com ele o seguinte, olha, eu não sei se vai baixar ou subir, mas eu sei que você está colocando numa moeda que é mais forte que o real e que historicamente ela cresce, ela é mais valorizada do que o real. Então fica aí o gráfico, ó, vocês estão vendo aí em números e no desenho, né? Quem é mais visual aí, isso ajuda muito, que tem fundamento o que eu estou falando para vocês. E o próximo slide que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ficar impressionados. Olha como é chocante isso daqui, gente. Eu fiz aqui uma simulação de um imóvel, uma pessoa que se tivesse investido R$100 mil lá atrás, em 2010, se ela tivesse investido no Brasil pela desvalorização, né, do real, ela só teria perdido, olha lá, aqueles R$100 mil, no poder de compra dela, valeria R$70 mil. Se ela tivesse colocado no dólar, comprado aqui pela valorização da moeda, levando em consideração a valorização da moeda, a inflação e a valorização média dos imóveis, esse imóvel valeria R$130 mil. Então, olha só a diferença. Então, a minha pergunta é, tem dúvida se vale a pena deixar de investir no Brasil para investir aqui?
Nenhuma, tá vendo? Olha só, é um gráfico 100% oposto, gente. Então, olha só, a valorização média do Brasil foi 3%, nos Estados Unidos 5%, a valorização média nos últimos 20 anos. A inflação média do Brasil 5%, nos Estados Unidos 2%. E o dólar, olha lá, 2010, 1,66 e em 2020, puxei uma década, né, pra gente ter uma ideia. 5,19 e agora está mais alto ainda, né? Agora está 5,60, 5,65. Então, olha só, não tem questionamento. Colocar aqui é muito melhor do que deixar no Brasil. E lembrar que o nosso cliente ganha nas 3 pontas. Ele ganha na valorização do imóvel, ele ganha na valorização do dólar e ele ganha na proteção patrimonial, ou seja, olha ali a inflação, vocês estão vendo aí, né? Aqui a inflação é baixa, o ganho aqui é real, o que não é no Brasil. Às vezes as pessoas falam assim comigo, Alessandra, mas está me dando aqui 1% ao mês. Só que esse 1% ao mês não é real. O poder de compra do brasileiro vai diminuindo porque a inflação aumenta. Então, essa análise ela tem que ser mais profunda. A gente tem que conhecer os números para poder explicar isso para o cliente. Mas é chocante aí a diferença de quem valoriza, de quem investe aqui nos Estados Unidos e de quem investe no Brasil, não é mesmo? Eu mesmo fiquei impressionada quando eu vi aí esse gráfico. E agora só, uma lembrança para você. Você não vai ser só corretor daqui para frente. Nem corretora, você agora vai passar a ser um consultor financeiro também. Então, é claro, assim, ó, mas olha só, vocês vão ser consultores financeiros, gente, a diferença de ser mãe de Ná, viu? Alguém conhece mãe de Ná? Não é para achar, não é para tentar adivinhar o que vai acontecer, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para conhecer os números e para passar para os nossos clientes dados reais para que eles tomem decisões mais acertadas. Então, olha só, qual foi a valorização imobiliária média nos últimos 5 anos? Do Brasil, 3%. Dos Estados Unidos, 5%, sendo que na Flórida a gente tem uma média mais alta, na Flórida em geral, que foi de 6,15 comparada com o restante do país. Agora, vamos ver Orlando. Olha aí Orlando, gente. Orlando, a média foi de 10,5. Então, olha só, lembra que eu falei com vocês na aula de ontem? Quem assistiu vai se lembrar, quem não assistiu, tá lá no YouTube, pode assistir ainda, viu? A valorização de Orlando é maior neste momento. Os imóveis aqui estão crescendo mais, a gente tem área de expansão, a gente está pegando boom imobiliário pelo crescimento, não só pela valorização normal do mercado. A gente está pegando aí esse crescimento geográfico, porque a gente está crescendo em espaço, né? Orlando e até um certo ponto, e agora as cidades ao redor estão emendando uma com a outra. E é um crescimento tão rápido, gente. Quem veio aqui, quem vem constantemente, quem veio nos últimos 1 ano, 6 meses, fica impressionado. As pessoas falam, Alessandra, eu vim aqui 4 meses atrás, não tinha esse viaduto, não tinha essa construção, não tinha esse supermercado, e tudo crescendo com muita rapidez. Então, Orlando é a bola da vez. E é por isso que eu estou aqui, eu me mudei para cá, falei com vocês ontem, e nós temos que aproveitar aí, só um minutinho, gente, tem que aproveitar essa bola da vez para a gente poder tirar os frutos disso na nossa profissão. Né? Porque se está crescendo, as pessoas vão investir, vão comprar, vão se mudar para cá e eles precisam da gente, que é quem tem aí todas essas informações para passar para eles que eles tenham, para que eles tomem a decisão mais acertada, não é mesmo? Então, falando de Orlando, vamos relembrar alguns pontos de Orlando. Olha só,
Questão da infraestrutura, gente. Eu falei ontem e quero relembrar vocês. A 192 vai receber 4 milhões. Depois eu gostaria muito que vocês entrassem na internet e pesquisassem sobre a 192, o que é a 192 em Orlando. A 192, todo mundo que vem aqui em Orlando conhece a 192. Ela vai passar por essa rodovia em algum momento que ela estiver aqui. Se ela for na Disney, se ela for nos outlets, se ela for nos shoppings, em outros parques que não sejam da Disney, ela vai em algum momento atravessar a 192. E a 192 está sendo toda reestruturada, não é? A gente tem aí um investimento para 2030 e 2050. Eu convido vocês, quem tem conhecimento de inglês, vai entender. Quem não tem é só colocar no Google. Tá lá no site da cidade. Eu posso até, se quiser, mandar para vocês uma matéria que mostra o planejamento de Orlando para 2030. Aqui os Estados Unidos, ele trabalha com muito planejamento. As coisas não vão crescendo, aumenta um bairro, aumenta uma casa aqui, coloca uma rua, depois eu vou resolver o que vai fazer. Não. Gente, quando vai abrir aqui um bairro, já tem a escola que vai atender esse bairro, o hospital que vai atender esse bairro, os supermercados maiores que vão atender esse bairro. Então, é tudo feito com muito planejamento. Não tem, depois a gente resolve. A gente pensa antes, para quando os problemas surgirem, eu já tenho o plano A, B e C. É assim que o americano trabalha. Então, já tem aí todo um investimento planejado, tanto para 2030 quanto para 2050. Então, a gente tem aí uma tranquilidade de investir, né, dos nossos clientes virem investir num lugar que tem planejamento. A outra ala do aeroporto, olha só, ficou linda a área do aeroporto. Eu cheguei agora do Brasil, vou de novo, esse mês, dia 12, eu estou de novo no Brasil. E eu cheguei pela primeira vez pela terceira ala. Ficou enorme, tá linda lá, toda estruturada. Aliás, a gente até se perde lá, uma sala enorme, assim, bem diferente dos outros. Então, a gente tá com toda essa estrutura aí, um aeroporto bem bonito. O trem-bala, olha ele aí, eu coloquei uma foto dele no slide para vocês conhecerem. Já existia um trem, tá, gente? Algumas pessoas, quando eu falei ontem do trem-bala, eles falaram, mas eu achei que já tinha trem de Orlando para Miami. Sim, existe um trem que vai até Nova York. Então, você pode ir de trem daqui de Orlando a Nova York, que demora mais de um dia de viagem. Mas é um trem mais antigo. Agora tem essa linha nova, confortável, a viagem é tranquila, gostosa. Muita gente está indo como passeio até, como diversão, para poder fazer a viagem no trem. Então, foi um investimento alto. Ele está sendo feito gradativo, ele está subindo, então vai passar ainda em outras regiões. Então, um investimento que começou está continuamente aí aumentando e melhorando, não parou. Ainda eles estão aumentando essa linha ainda. E uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre as regras e leis do condado, porque é importante entender o seguinte, olha, aqui nos Estados Unidos, tudo funciona muito de acordo com a lei, gente. As pessoas, o americano, ele não é diferente da gente, ele nasceu diferente da gente, já obediente, fazendo tudo certinho, não jogando papel no chão, cortando a grama dele, deixando tudo limpo, nada disso. Eles nasceram seres humanos como a gente, só que aqui a lei funciona. Então, se você joga um papel no chão, você paga uma multa X dólares. Se você sai aqui no meu condomínio, se você sair para passear com um cachorrinho, o seu cachorrinho fizer as necessidades dele no chão e você não pegar, a multa é de 250 dólares. E chega. Sabe por que chega? Porque tem câmera, porque o vizinho denuncia, as pessoas vigiam umas às outras. Então, as coisas aqui funcionam. A grama, todo mundo que vem aqui fala comigo assim, Alessandra, nossa, mas aí é tudo tão bonito, aquela grama certinha assim nas casas, né? Parece até que as pessoas combinam uma com a outra, de todo mundo cortar do mesmo tamanho. Eu falo, não é que as pessoas combinam. É que a prefeitura vem com um raio laser assim, passando, se a grama tiver 1 inch, que a gente fala, né? Que aqui a metragem é diferente.
1 inch acima, você recebe a multa, $150. Então, não quer dizer que o americano é diferente, ele é melhor que a gente. Não, ele foi ensinado assim e nós não fomos educados assim. A gente joga o papel no chão e nada acontece. A gente deixa o mato crescer e nada acontece. A gente sai com o nosso cachorrinho, ele faz as coisas lá no chão e ninguém fala nada, fica por isso mesmo. E aí as pessoas foram repetindo, porque o ser humano é assim, ele vai repetindo o que ele vê, né? E aqui não. Aqui é um país, gente, que você tem liberdade de fazer o que você quiser, mas você é responsável pelos resultados. Então, escolha. Sabia que aqui você não precisa usar capacete? Você pode dirigir moto sem capacete. Só que se você cair, bater a moto e derrubar um poste, você paga o poste. Entendeu? Porque você não estava na lei. Você não estava cumprindo a sua parte. Então, tem a lei, mas não obriga, é opcional. Você pode andar e fazer a sua parte e você não é responsável por nada. Agora, você não está usando capacete, o vento pode ter vindo, te atrapalhado, aí você não viu e bateu no poste, então é responsabilidade sua, não é? Então, o hospital não vai cobrir também. Você machucou porque estava sem capacete? O hospital não vai cobrir. Então, você tem liberdade de escolha, desde que você se responsabilize por isso. Então, é importante a gente entender isso, importante entender-se um pouquinho da diferença cultural. E isso vale para os condomínios. Então, todos os condomínios aqui têm as suas leis, os condados têm as suas leis. O que é um condado? Vou até explicar aqui, para vocês entenderem mais ou menos. Aqui a divisão geográfica é diferente do Brasil, né? No Brasil a gente tem o estado, a cidade e o bairro. Aqui a gente tem o estado, o condado e a cidade. Então, cidade, você passa de uma cidade para outra, como no Brasil você passa de um bairro para o outro. Então, por isso que às vezes você sai de Orlando, entrou em Lake Buena Vista, entrou em Kissimmee, achando que está mudando de um bairro para o outro. Não, você está passando de uma cidade para outra. As cidades, elas ficam aglomeradas e tem um condado responsável por aquelas cidades e elas estão em um estado maior, que no caso é a Flórida. Então, vocês se lembram quando eu falei ontem na aula que o condado da cidade onde Orlando está, que é o condado de Orange, não aceita aluguel de temporada? O condado onde está Kissimmee, que é o condado de Osceola, ele sim aceita aluguel de temporada. Então, é bom vocês entenderem um pouquinho dessa diferença da distribuição geográfica, de como é dividido e como é chamado, e saber que cada condado tem a sua lei e a sua regra, não é? Então, o Kissimmee pode, Orlando não pode, tá vendo? Às vezes é uma rua só que separa, mas cada um pertence a um condado e tem que seguir, então, a regra do condado. Agora vamos entender um pouquinho sobre os tipos de imóveis que nós temos. Lembra que eu falei para vocês ontem um pouquinho sobre townhome, single home, né? Falei com vocês da diferença. Eu até achei bem legal que eu recebi uma mensagem de uma aluna, deve estar até aqui hoje de novo assistindo, né? Eu não vou falar o nome por questão de privacidade, mas a gente chegou a conversar, nós conversamos pelo WhatsApp, e ela falou comigo: Alessandra, eu não sabia dessa vantagem da townhome. E o meu cliente, que eu estou conversando, ela já está conversando, eu já mandei material para ela. Olha como é que as coisas estão acontecendo rápido, gente. É tudo, vocês vão ficar impressionados quando vocês começarem a trabalhar com imóvel aqui, o tanto que as pessoas estão procurando. Eu estou falando isso toda hora aqui, porque isso é uma verdade. Então, ela falou comigo: eu não sabia dessa vantagem da townhome. Então, agora nós vamos estudar cada um desses tipos de imóveis para vocês entenderem, então. O primeiro que vocês estão vendo aí é o condo. O condo, o que é? O condo nada mais é do que um apartamento. E este apartamento, ele é para venda. Então, quando você estiver procurando um apartamento para venda, ele vai chamar condo.
Agora, quando você passar na rua e vir vários apartamentos de aluguel, aí ele vai ser um apartment home. Então, olha só, vamos entender isso. Por quê? Porque a gente confunde às vezes por causa da palavra apartamento e apartment. Olha o espírito da professora de inglês descendo, né? Então, assim, não confunda, porque por ser sinônimo, apartment é aquele apartamento que vai ser só para aluguel. E condo, que é o apartamento para venda, tá? Então, agora vocês já sabem. Apartment, se você vê lá em qualquer lugar da mídia, apartment, não é para venda, é para aluguel. E quando você vê condo, é um apartamento que está à venda, que pode ser vendido. Agora, a gente tem ainda o condo hotel. O que é o condo hotel? É um quarto ou mesmo um apartamento dentro de um hotel. No Brasil, a gente tem também, chama de flat, né? Então, quando você tem aí, isso está ficando muito comum, os hotéis venderem apartamentos dentro do hotel aí no Brasil. Né? Então, o Hyatt faz isso, várias redes fazem isso. E aqui também tem. Então, tem o hotel, algumas unidades pertencem ao hotel e outras, ou às vezes até todas mesmo, aqui no caso dos Estados Unidos, elas pertencem a pessoas diferentes e existe um management, né, que é uma gestão feita pelo hotel. Então, quem está alugando acha que está alugando um hotel. Aliás, ele está alugando um hotel porque ele tem todos os serviços de um hotel, né? Mas, na realidade, aquela unidade pertence a alguém, ele não sabe nem nada porque é tudo muito padronizado. Então, nesse caso, perde-se um pouquinho da liberdade. Por quê? Porque todo esse gerenciamento é feito pela rede do hotel, né? Pela empresa que faz, e é tudo muito padrão. Você não tem liberdade de você mesmo fazer a sua gestão, de você usar a roupa de cama que você quiser, de você às vezes fazer uma mudança na mobília. Então, o condo hotel tem que tomar muito cuidado, porque ele é para um cliente muito específico. Eu tenho clientes que amam condo hotel, eu tenho clientes que detestam. Então, o cliente que ele gosta de ter mais controle, ele nunca vai gostar de um condo hotel. Aquele que não quer ter dor de cabeça, fala, não, eu quero um investimento, eu quero ter um lugar aí para usar umas 3 vezes no ano, mas eu não quero nem saber o que está acontecendo, eu quero que alguém faça tudo, adora condo hotel. Tá vendo como que não tem o que é melhor para um e esse é melhor para todo mundo? Não, tem o que é melhor para um e o que é melhor para o outro, né? E depois, então, a gente tem aí novamente, né, falando com vocês, a single home e a town home. A gente falou ontem, mas vou dar uma repassada, que algumas pessoas não puderam assistir a aula de ontem, mas ainda podem assistir, porque tá lá no YouTube, né, vão poder assistir. Mas a single home, essa casa aí que vocês estão vendo a foto, ela é uma casa separada da outra, ela não tem uma parede colada na outra, e a town home, ela tem a parede colada. Lembrando que a single home aqui, não necessariamente ela vai ter um espaço grande entre uma para outra, viu, gente? Às vezes tem espaço de 1 metro de uma casa para outra dentro de um condomínio, mas só dela não ter a parede coladinha uma com a outra, ela se chama town home. Aqui, principalmente nos imóveis para temporada, as casas são muito próximas uma da outra. Não tem aquelas casas com lote grande, com jardim grande. Essas, igual vocês estão vendo aí na single home, com certeza essa casa aí não é uma casa de aluguel de temporada, tá vendo? Que ela tem um lote grande, um driveway, que é essa parte aí da entrada da garagem grande. Essa aí é uma casa para moradia. Então, nas casas de moradia, nesses condomínios, a gente vai encontrar, sim, lotes grandes. Mas nos condomínios de temporada, as casas vão ser bem próximas uma das outras. Até mesmo, e esse fator, por esse fator, já passa a valer a pena o investimento na townhome, né? Porque nem é muito diferente, igual eu falei ontem. Se você quer entender essa diferença, assista a aula de ontem. Então, essas são as unidades, os tipos de casas que são mais vendidos aqui, não é? Agora, essas são as casas mais vendidas. Mas o que o brasileiro gosta, né? O que ele compra? Bom, o brasileiro, gente, ele gosta sempre de uma casa que tenha o padrão da que ele tem no Brasil.
Isso é muito importante da gente entender. Por quê? Vamos pensar. Quando a gente fala do dólar e do real, a gente tem que pensar sempre na proporção de 1 por 1. A gente não pode fazer conta. Por exemplo, a pessoa vai falar assim com você: ah, lá a gasolina é 3. Não, a gasolina é 3. Aqui é 7. Ah, mas 3 vezes 6, né? Se o dólar for 6, é 18. Então é 18. Não. Por quê? Porque você tem que levar em conta que o salário mínimo do americano vai ser $1.300 e do brasileiro vai ser R$ 1.300. Então, você tem que considerar 1 por 1, porque na realidade o que vale é o poder de compra, é quanto que a pessoa que recebe aquele dinheiro vai conseguir comprar com aquele dinheiro na moeda do país que ele está. Começaram a entender? É importante entender isso. O que isso tem a ver com os imóveis? Vamos pensar, olha só. Uma pessoa que mora numa casa de 2,5 milhões no Brasil, numa casa muito boa, quanto que vale 2,5 milhões? Ela vai comprar aqui uma casa de $450 mil, não é? Essa casa de $450 mil vai, se você converter vezes 5 e pouco, ela vai valer R$2,5 milhões. Porém, gente, nunca, tá? Não vai ter exceção. Uma casa de $450 mil aqui vai ter o padrão de uma casa de 2,5 milhões no Brasil. Não é assim. A casa de 2,5 milhões lá vai comparar com a casa de 2,5 milhões aqui. Porque a gente tem que pensar no 1 por 1, não é? Então, o brasileiro, ele acha que ele vai comprar com 2,5 milhões uma casa do padrão da que ele compraria no Brasil por 2,5 milhões. E não é. A gente precisa explicar isso para ele. Porém, a rentabilidade que ele vai ter é em dólar. Então, não faz diferença isso. Não tem problema isso. Vocês começaram a entender? Ele vai gastar, a casa tem um padrão menor, mas a rentabilidade que ele vai ter é maior também. Então, ele não perde com isso. Ele só tem que estar ciente dessa diferença, porque ele tem que pensar no 1 por 1. E é uma obrigação nossa explicar isso para eles, não é? Outra coisa, a gente tem que lembrar que toda casa, ela gera manutenção e ela tem uma despesa. Então, quando o cliente compra aqui, ele fala assim: ah, mas eu vou pagar as minhas despesas em dólar, eu vou ter todo mês uma conta em dólar. Sim, mas você vai também ter uma receita em dólar. Então, essa manutenção e essa despesa, ela já vai entrar numa planilha na moeda que sai e que entra o dinheiro. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, depois que eu mostrar o tipo, uma casa aqui que eu quero mostrar para vocês, que é de um jogador de futebol, que é uma casa que fez muito sucesso aqui, né? Foi mostrada e fez muito sucesso. Mas eu queria que vocês entendessem isso, que o brasileiro, ele gosta do que é do padrão dele, mas o que ele compra é o que cabe no bolso dele, não vai ser do mesmo padrão, tá? Então, ficou claro isso, gente? Estamos cientes disso para explicar isso para o nosso cliente, porque senão ele se frustra depois. Ele vai falar: nossa, mas é isso que é uma casa de 450? Sim, é uma casa de 450, é isso, mas vai te gerar tanto, né? E posso falar uma coisa para vocês? Eles gostam mesmo da casa com padrão menor. Sabe por quê? Porque é novidade, o modelo de construção é diferente, ela está dentro de um condomínio que oferece coisas que às vezes o condomínio dele não oferece, ele vai ter tranquilidade, ele tem segurança, os filhos vão estar estudando numa escola boa, então isso passa a ser um fator pequeno perto de todas as vantagens que ele vai ter. É isso que eu vejo aqui todos os dias. Viu? Então, não se preocupem que isso não vai ser aí um fator que vai atrapalhar a venda de vocês. Muito pelo contrário.
E agora eu quero mostrar o tipo de casa que o brasileiro gosta aqui. Olha só, lembra que eu falei com vocês que aqui nos Estados Unidos tem casa até de 15 quartos? Olha aí a casa do Hulk, jogador de futebol. Olha só. São 7 quartos, tá vendo? Toda decorada, várias pessoas têm casas aqui, né, gente? Artistas, jogadores, muita gente famosa, tem muita gente que mora aqui, né? Tem o Silvio Santos, tadinho, né? Morreu, tava perto do meu lado aqui, eu moro perto de Celebration. Diz que ele saía, enquanto ele aguentava caminhar, ele caminhava, ia até a padaria, né? Porque Celebration é uma cidadezinha bem pequenininha, assim, bem pitoresca, lá é lindo. Mas a gente tem muitas pessoas. Ivete Sangalo comprou uma casa aqui agora, todo mundo está comprando, né? Então, esse é o tipo de casa, olha que legal, que os jogadores gostam, né? E é um tipo de casa que aluga muito, porque ela é temática, você olha a foto, ela chama atenção, a foto chama muita atenção, não é? E aí, você vai me perguntar assim, Alessandra, você consegue acesso a essa casa? Você consegue achar a casa de gente famosa, de artista? Olha, gente, será que eu consigo? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. Quando eu comecei as lives, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim comigo, Alessandra, você vende a casa do Mick Jagger? Eu nem sabia que o Mick Jagger estava vendendo a casa dele, para falar bem a verdade. Talvez essa pessoa esteja até aqui assistindo a aula. Eu falei, gente, será? Qual será que é a casa do Mick Jagger? Fui lá no Google, descobri que o Mick Jagger, há 3 dias atrás, anteriormente, a data que a pessoa me chamou, realmente tinha colocado a casa dele à venda. Eu olhei o nome da cidade, fui lá no sistema da Flórida, e aí, ó, aí está a casa do Mick Jagger, eu vendendo. Vai chegar para o seu cliente a casa de quem for. Se estiver sendo vendida aqui, eu tenho acesso. Eu tenho acesso a qualquer casa que estiver sendo vendida aqui na Flórida, né? Então, pode ser a casa de gente famosa, pode ser uma casa simples, pode ser um lote. Então, eu tenho acesso a tudo, tudo, tudo. Então, assim, não se preocupe. O que o seu cliente precisar, nós estaremos preparados para atender. E isso é muito bom, não é mesmo? Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os diferentes... o diferente poder de compra de cada pessoa. E esse slide aqui é muito importante porque hoje, desde que eu comecei as lives, que eu comecei o movimento para essa terceira turma, é sempre assim, né? A gente começa a gerar uma interação e as pessoas começam a me procurar, mandar mensagem. Então, uma pessoa falou comigo, Alessandra, mas o meu primo, talvez esteja aqui também, né? O meu primo mandou um áudio falando que na Flórida não é bom, porque aí não ganha dinheiro, porque aí a pessoa trabalha e não junta... aí é lugar só de quem é preguiçoso ou quem é muito rico. Eu falei, olha, vamos pensar? Primeiro, você lembra que a gente falou ontem aqui, gente? Tem todo tipo de público. Tem quem vende Minha Casa Minha Vida e tem quem vende imóveis de alto padrão. Não discriminando, eu não posso procurar e focar no cliente Minha Casa Minha Vida, porque esse cliente não tem condição de investir aqui. E é esse cliente que vai lá para o norte. Porque a pessoa que vai ganhar a vida, que ela não tem a menor condição no Brasil, é 000, e ela precisa ganhar dinheiro até para mandar para o Brasil, para ajudar os familiares que às vezes estão passando fome. Gente, eu vejo isso aqui muito, acontece, não é? Mas essa pessoa é o cliente que a gente vai procurar? Essa pessoa tem condição de comprar um imóvel aqui? Não, de maneira alguma. Ela vai morar de aluguel, dentro de uma casa dividida com mais 5, 6, 7, eu já vi gente dividindo, 10 pessoas dividindo uma casa lá para o norte. Lá o salário é maior, sim. Por quê? Porque o clima não é ameno, porque você trabalha 8 meses no inverno. Então, são escolhas, gente, são escolhas. O brasileiro que está vindo aqui agora, que vem procurar qualidade de vida, ele quer estar num lugar mais próximo, mais parecido com o Brasil.
É aquele cliente que a gente conversou ontem, ele vai ter condição, mesmo que ele tenha só um imóvel, se ele está se transferindo para cá, ou 2 imóveis, ele vende o imóvel e vem para cá. E aí ele compra aqui. E vale a pena ele comprar aqui, porque se ele não comprar, como aqui, o valor da parcela que se paga no imóvel é mais barata ou igual ao aluguel, não compensa alugar, porque aluguel é um dinheiro que nunca volta. Ele vai ficar pagando o aluguel, o dinheiro dele vai embora, porque ele já dividiu ele por 5, 6 quando trouxe do Brasil, ele vai ficar pagando aluguel. Vamos pensar, gente, olha, se você paga aqui $2.000 de aluguel, são $24.000 no ano, não é? Com $150.000 aqui, você já compra um apartamento de 2 quartos? Então, olha só, 4 anos você já pagou uma casa, um apartamento? Então, não justifica, não é? A discrepância é muito grande. Então, o público que a gente está buscando, que vem procurar qualidade de vida, é um público de classe média no Brasil. E esse público tem condição, é um médico, um dentista, é um contador, um advogado. Esse pessoal, gente, eles têm condição de investir aqui, sim, e eles buscam a Flórida. Eles não estão buscando aquele frio lá do norte. Podem ficar tranquilos, viu? Mas se alguém quiser ir lá para o norte, a gente tem parceiros também no norte para vender, não tem problema. Agora, a pessoa que vem ganhar a vida aqui na região de Orlando e na Flórida, ela está ciente que ela vai ganhar menos. Ela sabe que ela não vai ganhar como lá em cima. Então, ela não vem com essa intenção de juntar, de deixar, abdicar de um período de vida para juntar dinheiro. Ela vem aqui para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo que ela venha ganhar a vida, ela quer também, no final de semana, poder ir para uma praia, ela quer ter um carro bom, ela quer ter uma casa boa. Então, é a junção das duas coisas. Porque você consegue ter esse estilo de vida aqui. Ser um funcionário aí de classe média, até média baixa, eu vou dizer, mas ter um bom carro e uma casa. Então, dá para fazer isso aqui. Então, por isso que a gente tem que entender o público que a gente vai buscar, tá? Para saber o que oferecer para cada um. E a gente tem um investidor. O investidor, gente, ele é diferente desses outros dois. Ele quer saber números. Ele quer saber o retorno dele, em quanto tempo vai retornar, quanto que vai entrar no bolso dele, a despesa que ele vai ter, um percentual de quanto do que ele está colocando. E aí eu quero mostrar para vocês como que eu apresento essa planilha para o nosso cliente, que é um investidor, só para vocês terem uma ideia. Então, essa aqui, ó, deixa eu trocar aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é uma planilha que de um imóvel que eu, inclusive, apresentei hoje para um cliente. Deixa eu trocar aqui só um minuto. Então, olha só, é uma análise de investimento, e aí eu tomei a liberdade de copiá-la aqui para vocês entenderem. Então, quando eu vou trabalhar com o investidor ele quer saber isso aí, ó. Ele quer saber quanto que ele está colocando. Aí eu já faço a previsão de quanto que ele vai precisar para mobiliar a casa. Eu faço a previsão de quanto que ele vai precisar para começar a trabalhar com uma empresa que vai fazer o gerenciamento. Eu coloco ali, ó, um valor para ele ter guardado para um possível problema que possa acontecer. Então, como eu tenho essa licença na área financeira também, eu tenho muita facilidade de fazer isso, eu tenho as planilhas, então eu trato o cliente investidor assim, com números. Não é assim, você vai alugar por mais ou menos tanto, vai sair mais ou menos tanto, vai sobrar mais. Não, nós não estamos aqui para achar, gente. Nós estamos aqui para nos educarmos, para a gente saber falar com o cliente o que é real e os dados reais. Então, uma vantagem muito grande é que aqui na The Florida Lounge nós temos a One Vacation, que é uma administradora que administra 140 imóveis. Esses imóveis, eles são ou imóveis de temporada ou imóveis alugados anualmente. Então, eu tenho uma base de dados muito grande para puxar os números reais. Então, eu consigo saber, na maioria dos condomínios aqui, quanto que o cliente vai gastar de água, de luz, de internet, né? O IPTU, isso é um dado aberto, a gente tem, eu consigo calcular o seguro. Então, eu consigo fazer essa análise financeira aí de investimento para o cliente com muita precisão, fica muito próximo da realidade, não é? Então, assim, fiquem tranquilos, mas saibam que vocês vão precisar de conhecimento, de entender para poder
preencher uma planilha dessa, não é? Para sair aí bonitinho do jeito que vocês estão vendo, eu entrei com dados, eu tenho que conhecer os dados, eu tenho que entender do mercado, eu tenho que saber, por exemplo, igual eu coloquei ali, ó, taxa de ocupação de 75%, esse é um valor médio de médio para baixo, eu gosto de fazer um cenário mais pessimista para o cliente ter surpresa boa. Então, tudo isso você vai entendendo e vai conhecendo e vai aperfeiçoando e vai melhorando à medida que você vai estudando e se educando e educando mais, não é mesmo? Então fiquem tranquilos que quando a gente tiver um cliente, aquele que quer saber os números, nós estamos preparados, não é? Agora eu quero trazer para vocês um caso meio polêmico, que sempre me perguntam, não é? Que é com relação ao flip de casas. Mas antes eu quero explicar o que é o flip, para quem não sabe. Flip é quando você compra um imóvel, você vai reformá-lo e vai recolocar no mercado. Isso se tornou uma moda aqui. Tem muita gente que me pergunta, você vende imóvel de leilão, você trabalha com flip? Gente, eu não trabalho com flip, esse não é o meu foco. Por quê? Porque eu não quero? Porque eu não quero atender esse cliente? Claro que não. A gente quer atender o cliente no que é possível. Porém, o mercado de Orlando não é um mercado favorável para flip. Não adianta. Qual o mercado que é bom para flip? O mercado onde os imóveis ficam parados mais tempo, onde eles não têm uma valorização tão grande, que é o que a gente viu aqui. O mercado americano valoriza 5%, Orlando valorizou 9,5%. Então, olha só. É um mercado muito mais aquecido. Então, a casa não fica no mercado, a casa vende rápido. A gente não tem esse mercado aqui. Então, se a pessoa for comprar, para ela já compra mais valorizado. Ela não tem, assim, essa margem, né, essa gordura para trabalhar, para ter esse ganho. Então, assim, eu poderia, sim, vender, arrumar uma casa e vender. Mas eu sei que o meu cliente não vai ter o resultado que ele vai esperar. Não é como em outros locais. Então, para flip, não é melhor aqui Orlando. Ah, Alessandra, tem algum lugar da Flórida que é bom? Tem, nós temos outras regiões, nós podemos atender sim com outras regiões. Aqui mesmo a gente tem uma cidade mais para o norte, que é Jacksonville. Jacksonville, por ser uma cidade mais antiga, a gente já começa a ter os imóveis aí que valem a pena fazer flip. Tem outros imóveis na Flórida, outras cidades na Flórida também. Orlando, em particular, não. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento, que vocês entendam isso, para explicar para o cliente de vocês que viu na internet, viu, um colega falou, porque é assim, sabe, gente? Quando as pessoas vêm para cá, elas já vêm achando que sabe tudo, porque ouviu um fulano falar, ou ciclano falar, e uma coisa que vocês têm que entender, um caso nunca vai ser igual ao outro. Cada pessoa é uma, cada caso é um. Não dá para levar em conta o que ouviu, o meu cliente fez, o amigo fez, o pai fez, o filho fez. Não. A gente tem que analisar caso por caso. Então, é possível para você ganhar uma rentabilidade menor, dar aquela maquiada lá, não é maquiada tampando coisa que não pode, não, porque isso não pode ser feito aqui, viu? Tampando vazamento, não é nada disso. É uma maquiada assim, trocando um piso para ficar mais bonito. É o tal passar o batom, né? Que as pessoas falam. É deixar mais bonito para vender, mas a rentabilidade é menor. Não é uma rentabilidade tão grande, tá? E para quem gosta de fazer flip, as melhores opções são as casas de leilão. As casas de leilão já não são uma boa opção aqui, tá, gente? Quando vocês vão falar, casa de leilão, é muito de papo, já mesmo em outros estados, é dificílimo comprar uma casa de leilão. Foi ótimo no momento de crise. Comprar casa de leilão é bom quando tem crise. No mercado normal, não é. Porque a pessoa, se ela chegou até a casa num leilão, geralmente tem muita coisa ali por trás dessa casa. Então, você pode comprar em um gato por lebre, acontece. Eu peguei aqui um caso, um cliente trouxe para mim um condo-hotel e 2 lotes para eu vender e os documentos tinham pendências que se ele fosse regularizar a pendência ficava mais caro do que vender.
não é? Então, tomar muito cuidado com leilão, não vale a pena, não se enganem, tá, gente? Não procurem coisas aí não procura essas coisas milagrosas que as pessoas falam que é fácil, porque não é, não tem nada fácil. Tem resultado de trabalho, resultado de dedicação, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. À noite, 9 horas da noite, a gente aqui estudando. É isso que traz resultado, não é? Então, leilão eu não trabalho mesmo, em definitivo, e nem tenho parceiros que fazem. Então, quem quiser trabalhar com leilão, aí eu tenho que indicar outra pessoa, porque eu não faço, tá bom? Olha só quanta coisa a gente aprendeu hoje, tá vendo? Olha, a gente pôde entender um pouco mais do que o brasileiro busca, do que ele compra, do que tem para ser oferecido aqui. Eu fico feliz que vocês agora já estão mais seguros para falar um pouco mais sobre o mercado americano, não é mesmo? Já passamos pela primeira aula, passamos pela segunda aula e o conhecimento está só sendo construído, não é mesmo? Então eu vou deixar com vocês aqui a nossa senha de hoje. A senha de hoje é L de liberdade. Daquela liberdade que você busca, seja financeira, seja de tempo, porque o Corretor Sem Fronteiras, quando eu pensei no Corretor Sem Fronteiras, não é só para você vender mais e ganhar só mais dinheiro, é para você ter mais tempo, não é? Porque se você vai trabalhar o cliente até um certo ponto e eu vou trabalhar o outro, nós vamos dividir esse tempo, nós vamos trabalhar em conjunto. Você vai fazer uma parte, eu vou fazer outra, não é? Então você vai ter mais tempo de sobra. Você vai se destacar mais no mercado, então você vai passar a não ter que ficar buscando tanto o cliente, mas os clientes vão passar a vir até você, porque você oferece o que às vezes o seu colega da mesma rua, da mesma cidade, do mesmo bairro não oferece. Então é essa liberdade que eu quero muito que vocês tenham, que é o que graças a Deus eu conquistei, né? Pra vocês verem, eu fui para o Brasil mês passado, aí vou para o Brasil esse mês de novo, outubro eu vou estar todo aqui, novembro eu vou para Portugal, eu vou fazer um curso lá em uma faculdade de negócios que se chama Nova, na cidade de Sintra. Então eu vou ficar uma semana em curso, mas vou uma semana antes e uma semana depois para passear. Isso tudo é por quê? Porque eu consegui essa liberdade através do mercado imobiliário americano. Então é isso que eu quero trazer também para vocês. Então a senha de hoje tem a ver com isso, é L de liberdade. Juntem com a de ontem, anotem aí, que amanhã vocês vão saber como usar essa senha e para que ela serve, não é? Então, olha só, gente, o mapa do Corretor Sem Fronteiras para se tornar um expert nas vendas é o tema da nossa aula de amanhã, que é quinta-feira, também às 8 horas da noite. Eu espero vocês aqui. Deixa eu falar uma coisa, se você está assistindo essa aula e não assistiu a primeira, não tem problema nenhum, é só você ir lá no YouTube, a aula está lá, está gravada, você pode assistir. As aulas, elas são independentes. Por mais que eu fale, ontem eu falei sobre isso, vocês viram que eu dou uma pincelada. Então, se você perdeu a aula anterior, não tem problema. Se você não conseguir assistir essa aula até a aula de amanhã, não tem problema, assista de amanhã. Gente, o que não pode é não fazer, eu falo sempre isso com vocês. O que não pode é não fazer, não é mesmo? Então, parabéns por estarem aqui, por assistirem a aula de hoje, mas não pode faltar na de amanhã, porque amanhã é onde a gente vai começar a falar de números agora interessantes para vocês, não é? A gente falou do mercado, a gente falou dos números para o cliente e agora a gente vai começar a falar dos números para vocês. Então, eu tenho certeza que você quer saber mais, você quer entender mais. Isso tudo a gente vai entender na aula de amanhã, né? Então, eu vou deixar aqui agora para vocês o QR Code do check-in, né? Para vocês preencherem da aula de hoje. O link também vai estar no chat, né, aqui no YouTube. A gente manda também, né, acho que a equipe está mandando no grupo, não tenho certeza, mas se não tiver, não no grupo não, né, porque aí, mas está aqui no chat, então você tem que vir assistir para poder preencher o check-in. Então é importante que você, se você não preencheu o check-in da primeira aula, vá lá, assiste e preencha para que você então receba o certificado, não é? E
Para quem ainda não está me seguindo, segue aí, ó. Esse é o Instagram do Corretor Sem Fronteiras, csf.alessandrajardim. O meu Instagram é apenas Alessandra Jardim e o do Corretor Sem Fronteiras, csf.alessandrajardim. Não deixe de seguir, porque eu coloco lá as novidades, coloco opções, e é lá é um canal também de aumentar o conhecimento e de entender do mercado, né? E eu vou deixar aqui a tarefa do dia para quem não postou ainda, postar então. Então, olha, vocês receberam no grupo uma casa e quem não estava na próxima aula e na aula passada e não entendeu, aquela é uma casa para você postar, para você mostrar nas suas redes sociais. A gente pôs um disclaimer, que é a parte legal que você precisa ter nas postagens para você ficar dentro da lei. Eu expliquei aqui na primeira aula, esse curso foi todo formatado para que nós trabalhemos na lei, para que nós tenhamos segurança, as duas partes, tanto eu quanto vocês, não é? Segurança de que estamos fazendo a coisa certa, segurança de recebimento, de valores, segurança de tudo. Então, é impossível que primordial, não é impossível, é primordial que você coloque aquele disclaimer, porque ele é o que foi feito pelos advogados, a gente sabe que colocando aquilo lá você está protegido, não é? Então, essa casa é para você postar, fazer um story, ou fazer um reel, ou ir no TikTok, na rede social que você quiser, e colocar a cara lá fora, né? Falar que você está, então, fazendo curso, que tem novidade, que você está conhecendo sobre o mercado, que você vai se lançar, que você vai estar oferecendo isso futuramente. Cada um vai achar a maneira de divulgar, não é? Mas o importante é fazer, né? O que não vale é não fazer, né? Vocês vão cansar de me ouvir falar isso, viu, gente? Porque eu sei que o resultado só vem a partir do momento que a gente faz. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Um beijo no coração. Obrigada por quem ficou aqui. Obrigada por você que vai assistir depois, não tem problema. Mas obrigada pela dedicação, por você estar aqui dedicando o seu tempo. Eu me sinto honrada, mas eu sei que isso vai trazer benefícios não só para mim, mas para nós dois. Mas os benefícios virão porque você está dando esse passo. E eu agradeço por isso, por você me dar essa oportunidade. Então, um beijo grande e nós nos vemos amanhã às 8 horas. 8 horas da noite, em horário de Brasília. Tchauzinho!